Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho colocadas ao chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. E entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha sido colocado na cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o salmo da missa do domingo de Páscoa canta: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Padre Cássio pregava ontem à noite, na vigília, que essa é a data central da nossa vida. Sem esse dia, sem o dia da ressurreição, não faria nenhum sentido a nossa vida cristã. Nós não estaríamos aqui, ou se ainda insistíssemos estarmos aqui, estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas veja que interessante. Esse é o centro, é a ressurreição, é a vitória. Mas o amor acompanha também a dor, a ausência. O amor permanece no sofrimento e o amor permanece na derrota. Veja que interessante, que tremendo. Maria Madalena e as santas mulheres, elas não têm mais nada para ganhar, humanamente falando, de Jesus. O Jesus que curava os doentes está num túmulo, está morto. O Jesus que operava milagres, multiplicava pães, expulsava demônios. Ou seja, o Jesus de quem você podia se aproximar e ganhar alguma coisa. Porque tem gente que só se aproxima da gente se tiver alguma coisa para ganhar. A conta é a seguinte: o que eu posso ganhar me aproximando do Padre Ubirajara? O que eu posso ganhar me aproximando da Gláucia? O que eu posso ganhar me aproximando da Teca? Não tem mais o que ganhar, não tem mais o que tirar, não tem mais o que lucrar. Afasto-me. Essa é a lógica do mundo, sim ou não? Essa é a lógica do mundo. Maria Madalena e as santas mulheres, humanamente falando, não tem mais nada a ganhar de Jesus. Um morto não pode fazer milagre. Um morto não tem mais nada a dar, você não tem mais nada a lucrar. E mesmo assim, de madrugada, apressadamente significa sem perder tempo, significa sem calcular,
Quais são as consequências? Quais seriam as consequências? Sem nada lucrar, com tudo a perder, porque tratava-se ainda da passagem do sábado para o primeiro dia da semana. Havia no túmulo um perseguido, um marginal político, um homem que tinha sido considerado pelos judeus perigoso. Não vamos nos esquecer, ele está num túmulo como um criminoso, como um blasfemo. A ideia era calá-lo, era colocá-lo em silêncio, o silêncio da morte. Sem esse cálculo, sem nenhum medo desse cálculo, com o coração cheio de amor, as santas mulheres se dirigem ao túmulo. E eu vou repetir isso, sem ter nada a ganhar do ponto de vista humano, a não ser o amor que elas carregam no coração. O amor que permanece apesar da dor. O amor que permanece apesar do perigo. O amor que permanece quando você é alvo de chacota e de incompreensão. Essas mulheres são loucas. Essas mulheres são fanáticas. Essas mulheres não compreenderam o que aconteceu. E mesmo assim, criticadas, mal entendidas, incompreendidas, elas correm ao encontro do Salvador. Isso é amor. E aí nós temos que pensar que exatamente estas são as primeiras a testemunharem a ressurreição de Cristo. E veremos durante esse tempo pascal, 50 dias até Pentecostes, que serão elas as primeiras, as apóstolas dos apóstolos, as primeiras que serão enviadas em nome do Salvador ressuscitado para dizer: ele vive, ele ressuscitou verdadeiramente. Elas dizem a Pedro e a João, interessante, outra coisa interessante, você faz uma experiência com Jesus, a experiência do túmulo vazio, depois vamos ver mais detalhes dessa experiência das santas mulheres. Rabune, não me toques ainda, no jardim, é um desconhecido, é um jardineiro, tem todo um contexto. Aqui São João passa por cima. Porque São João está interessado em outra coisa. Você tem uma experiência mística? Você tem uma experiência com Deus? Você viu o túmulo vazio? Jesus falou com você? Você tem uma conexão Wi-Fi direta com Deus? Que lindo, parabéns, que bênção. Mas se você não coloca a sua experiência mística, a sua experiência com Deus, aos pés dos apóstolos, Pedro é o chefe da igreja. Pedro é a hierarquia. Pedro é o chefe dos apóstolos. Ah, mas Pedro não presta. Ah, mas Pedro traiu. Mas Pedro, na frente de uma empregada que estava varrendo o pátio, disse que conhecia, que sabia que ele era dos apóstolos, e Pedro disse que não conhecia Jesus. Nunca via esse homem. Antes que o galo cantasse. Pedro, mas eu vou ter que colocar a minha experiência com Deus, a minha experiência mística, aos pés de um traidor, aos pés de um medroso. Nós que acordamos de madrugada para velar o Salvador, nós que tivemos a honra de sermos as primeiras testemunhas do túmulo vazio, sim, porque essa é a prova da santidade. A santidade e a verdadeira mística se prova, se conhece pela obediência, pela sujeição. Quando eu ponho a minha vontade de lado, o meu gosto de lado, o que eu acredito de lado, e levo aos apóstolos o meu testemunho. Não sou eu, mas a igreja. Não é minha experiência, é da igreja.
Eu não tenho uma religião particular e privada. Eu não faço uma religião do meu grupo. Eu não faço uma religião das minhas amigas santas mulheres. E aqui não é uma indireta para ninguém. Aqui é uma direta para cada um de nós. Porque essa é uma tendência diabólica, satânica, que nós temos. De querer fazer da nossa experiência, a experiência. Ele não sabe, ele não conhece, ele não sabe do que eu tenho com Deus. Sabe mesmo? Não sabe mesmo? Então coloque aos pés da igreja, coloque aos pés da hierarquia, coloque aos pés dos apóstolos. Mas e o feminismo? Veja, porque muitas coisas estão sendo ditas hoje em dia, depois que o Papa Francisco decretou Maria Madalena como apóstola dos apóstolos, como se a mulher, então, a partir de agora, tivesse o direito natural de ser padre, de ser bispo. Nós acabamos de ver. Mas não foi isso que o Evangelho nos mostra. A experiência mística, por mais elevada que ela seja, e aí Santa Teresa d'Ávila, e as grandes místicas da igreja, Santa Hildegard de Bingen, Santa Catarina de Sena, apenas para dizer 3 monstros sagrados da mística, todas elas colocaram aos pés do Salvador, mediante a igreja, mediante a hierarquia, mediante os bispos, homens medrosos, homens assustados, mulheres destemidas, que provam o seu destemor pela obediência, que provam o seu destemor colocando a própria experiência aos pés da igreja. Fora da igreja, nula salus. Fora da igreja, não há salvação. Fora da igreja, é uma seita. Fora da igreja, é um grupelho. Fora da igreja, é uma máfia. Fora da igreja, é a minha turma. O crivo, o critério da ressurreição é a igreja. É a hierarquia. Vamos de novo agora ver os homens. Porque teve um que ficou aos pés da cruz. O místico, o santo, João, o discípulo amado. Que corre junto com Pedro. E porque ama. Porque tem uma experiência com Jesus. Porque é jovem. Cuidado, jovem. Cuidado com a sua juventude. Você ama e pensa que sabe tudo. Porque você é jovem. Você ama e pensa que conhece tudo. Mas vem um velhinho atrás, correndo. Vem alguém que já tem caminhada de igreja. Vem alguém que, apesar do cansaço, que apesar das feridas, que apesar do medo, apesar dos fracassos, inclusive aprendeu muito fracassando. João, mostrando qual é a verdadeira mística, qual é o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? Ele chega ao túmulo vazio, para e não entra. Ele espera que a igreja chegue. Ele espera que a igreja confirme. Ele espera que a hierarquia, ele que é um homem também. Então não é questão de gênero, compreende? Não é questão de ser mulher. É uma questão de obediência. Assim como há pessoas de qualquer gênero que não obedecem, assim, ali, na pessoa de João, a obediência começa agora o tempo da igreja. Nós teremos 50 dias, se preparem. Tem gente que diz para mim assim, eu não fiz bem a quaresma, não se preocupe, nós temos o tempo pascal inteiro. Não acabou. Aliás, teve gente que não fez quaresma nenhuma, entendeu? Agora é a chance, é a oportunidade. Ao invés de 40, nós teremos 50. 50 dias. E eu estou, com a boca cheia d'água. Eu estou pronto para o tempo pascal. Porque é uma leitura mais linda do que a outra. Nós vamos ler os Atos dos Apóstolos. Nós leremos durante todo esse tempo os Atos dos Apóstolos. Pedro chega, olha e vê os panos dobrados. Túmulo vazio, vazio por vazio não é. Ladrão nenhum vai deixar, depois que roubou um corpo, os panos todos dobrados. E ali, a experiência da igreja, a experiência da hierarquia,
A experiência da comunidade começa. No tempo pascal, a minha experiência entra dentro do crivo da igreja. Ele ressuscitou e eu só creio que ele ressuscitou, porque eu experimento na minha vida, como Maria Madalena, como João, o evangelista. Mas eu experimento na minha vida mediante a igreja. Mediante a minha vida de comunidade, a minha vida de igreja. É tremendo isso. Pedro é aquele que vai para a praça pública, nós ouvimos na primeira leitura, dizer, aquele a quem vocês mataram, Deus o Pai o ressuscitou. Há uma coragem e uma autoridade em Pedro que foi restabelecida por Jesus. Mas é interessante que Maria Madalena e João, os místicos, obedecem a Pedro ainda antes dele ter sido recuperado por Jesus. Não é lindo isso? Não, eu só obedeço aquele bispo, eu só obedeço aquele papa se ele for do meu gosto. Na época de Francisco era o que mais se via dentro da igreja católica. Gente querendo ser mais católica do que o papa. Havia uma antipatia por Francisco que era uma coisa impressionante. Impressionante. A pessoa que escolhe só obedecer, se tem simpatia. Se a pessoa concorda com o que ela diz, concorda com o que ela faz. Não concordou com o que diz, não concordou com o que faz, fecha-se as portas do coração. Mas Maria Madalena e João obedecem a Pedro enquanto ainda ele está cansado, enquanto ainda ele está ferido, enquanto ainda ele não chega, enquanto ainda ele não ouve de Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. Tudo isso ouviremos nesses 50 dias. Passamos de uma fé infantil, de uma fé imatura, que não é mística, coisa nenhuma, para uma fé madura, para uma fé eclesial, para uma fé de igreja, para uma fé que celebra não as minhas imaginações, não as coisas que eu particularmente acredito. Eu dou a minha vida por Jesus porque a igreja assim me ensinou. Eu sei que estou no caminho porque há 2000 anos pessoas morrem, pessoas deram a vida para dizer, eu vi, ele está vivo. Eu sei porque eu experimento, mas eu sei acima de tudo porque a igreja me diz, ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. Termino dizendo, nesse momento, enquanto nós temos boa comida, boa cama, boa casa, boa vida, irmãos nossos estão morrendo na Nigéria. Irmãos nossos estão morrendo em outros países da África, perseguidos em vários países do mundo. Nós não sabemos de verdade o que é dar a vida por Cristo. Na mordomia da vida que nós levamos, nós não sabemos o que significa dizer, eu creio que ele vive. Eu creio que ele ressuscitou. Irmãos nossos estão sendo assassinados por causa desta profissão de fé. Porque se ele fosse um profeta do passado, se ele fosse apenas um personagem histórico, está tudo certo. Agora dizer que ele vive, significa dizer que ele é Deus. E a igreja te convoca, meu irmão, neste tempo pascal, a entender, a processar no seu coração, na sua mente, a fé verdadeira. Caminhamos juntos nestes tempos lindos que são os dias da Páscoa. E façamos um propósito, eu e você, juntamente com o Padre Cássio e com o Padre Vinícius, também com o Padre Cleomar. E aí, independentemente de quem é que preside a Santa Missa, a missa é a mesma, de fazermos esta profunda comunhão com a igreja e dizer, eu creio não somente porque eu experimento, eu creio porque a igreja me dá a segurança e a garantia. Ele vive verdadeiramente, ressuscitou, como disse, aleluia. Aleluia.